mais de 170 mil habitantes. Somos somente 2 pastores aqui na ilha, temos essa igreja e uma outra que foi aberta por causa que aqui já não havia espaço. Muitas das vezes tínhamos que colocar pessoas na cozinha, na EBI, na porta da igreja que já não cabia mais. Então abrimos uma outra igreja e lá começamos também a fazer o trabalho. Nessa igreja teve que haver uma expansão, já não cabia mais e mesmo assim não estamos dando conta, porque são muitas as pessoas que nos buscam todos os dias. Mas não somente aqui, levamos essa que também é a semente para as outras ilhas vizinhas. E o mais triste é fazer aquela reunião, ver pessoas manifestadas. Me lembro agora de uma vez que tivemos que parar a oração forte, porque era só eu e minha esposa, não tinha mais ninguém, e muitas pessoas manifestadas e não havia o que fazer. Tem pessoas que nos ligam de lá para cá, pedindo, por favor, nos enviem um pastor, temos aqui o lugar, precisamos de alguém para nos ajudar. Temos até mesmo o papel, toda a documentação de uma dessas ilhas que, por apreciar tanto trabalho, nos abriu a porta, nos deu já o documento como registro de igreja e não temos um pastor. Estão ali só esperando alguém para atender o chamado e ir. Uma imensa seara, pronta para a colheita, mas poucos trabalhadores. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Bom, Samuel, a gente vê aqui pela matéria que 3 anos depois do trabalho iniciado, as igrejas têm se tornado pequenas aí. Sim, senhor bispo. Temos agora, como dito, essas 2 igrejas, um no norte da ilha, outro na parte central e 2 núcleos que estão ativos ali e também, sem contar essas reuniões presenciais nas outras ilhas que, se juntar todos, já foram mais de 1.350 pessoas nessas viagens missionárias. E vocês pregam em inglês, é isso? Sim, aqui temos, a reunião é feita em inglês, porém temos também uma reunião especial no domingo à noite, que é feito em um dialeto local que é chamado Chuquis. Por mais que a língua predominante seja o inglês, aqui em Guam se fala 7 idiomas, mas o inglês é o predominante. Qual o principal problema das pessoas aí? Bispo, começando pelos jovens, existe a maior taxa assim, per capita de suicídio. Em qualquer lugar, aqui também é um lugar administrado pelos Estados Unidos, em parte, temos o governo local, mas eles também têm o poder aqui, e aqui é mais de 50% acima de qualquer lugar nos Estados Unidos de suicídio em termos per capita. Então é uma coisa entre os 15 aos 30 anos, é muito alto o índice de suicídio. Também falando com os jovens, a minha esposa fazendo o trabalho com as meninas também, em minha opinião, o lugar que mais tenho visto violência sexual de jovens de 5, 10 anos sendo violados, é uma coisa assim totalmente horrorosa. Crianças, né? Crianças, e muitas das vezes são pelos próprios pais, avós, alguém dentro de casa, não é uma coisa assim, foi um estranho, não, foi alguém dentro de casa. Então isso aí é o problema principal que leva eles às drogas. O povo da Micronésia aqui é um povo marginalizado, é um povo que é tratado como escória, é um povo que é muito humilhado por vir das outras ilhas para cá. Eles têm livre acesso de trabalho e tudo mais, mas é uma cultura muito diferente. Então eles vivem assim muito abaixo da linha da miséria. Quando eu era criança, eu passei um tempo na África do Sul e eu vi lá
miséria como nunca na minha vida, até chegar aqui. Aqui eu vi miséria muito semelhante, em certos aspectos, pior do que na África do Sul. Você, então, ali, por acaso, você é filho de pastor? Você não? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, tá. Eu não sabia, mas você falou que passou pela África quando criança. Já imaginei que você seja filho de pastor. E aí você viu coisas que nem lá tinha visto? Nem lá, bispo. Eu vi na África do Sul uma criança brigando pelo um prato de comida de cachorro junto ao cachorro. Eu e meu pai, a gente estava levando a van da igreja, indo para o Soweto, e ali a gente viu pela janela uma criancinha de 3 anos brigando com o cachorro pela comida do cachorro. E aqui eu vi situações muito semelhantes. Gente que não tem o saneamento básico, não tem encanamento, não tem, às vezes, o que comer. Muitas das vezes os jovens vêm para a igreja e quem dá o alimento para eles, literalmente, comida, somos nós, que os pais. É muita criança, 15 pessoas morando num barraco de zinco. E aqui também temos um agravante das tempestades. Aqui tem super tufões. A gente teve um ano passado que arrasou com a ilha. A ilha é pequena e são só 170 mil habitantes, mas acabou com tudo. Pessoas tiveram suas casas literalmente jogadas no meio do oceano e não tinham o que se fazer. Não tinha para onde ir. E a igreja foi lá no Uno Social, ajudamos mais de 2.000 pessoas com alimentos não perecíveis, quentinhas, marmitex. A gente ajudou com o que a gente pôde ajudar, mas mesmo assim é pouco em comparação à necessidade. Samuel, quantas pessoas vocês dispõem fazendo a obra, em termos de pastores, em termos de auxiliar, em termos de obreiros aí em Guam? Bispo, temos 2 pastores, eu estou na sede, o outro pastor está na igreja de Manilau, que é aqui do centro da ilha. Temos o auxiliar que faz as reuniões em Chuquis, que é o dialeto local. Temos o outro auxiliar que trabalha com os jovens. Nós temos atualmente 7 obreiros, mas isso foi só agora em janeiro, com essa graduação, POs que foram já consagrados a obreiros, mas antigamente era só 3, 2 na sede e na outra igreja de Manilau. E vocês têm que dar assistência hoje, em média, a quantas pessoas que vêm na igreja, por exemplo, domingo, que é o dia principal? Bispo, no domingo é uma média de 300, 350 pessoas o dia todo entre as 2 igrejas. Como nas imagens, a gente tem que colocar gente na cozinha, tem que colocar gente na porta. Teve muitas vezes e vão embora porque não tem como entrar. Então a gente abre mais ao longo do dia. E eu vi ali que tem pessoas que passam mal manifestando com demônios, inclusive. Sim, nessas imagens não aqui em Guam, foi na ilha de Pohnpei. Ilha de Pohnpei é o centro da bruxaria aqui da Micronésia, bispo. Então pessoas vão de todos os lados para Pohnpei, bruxos vão lá, e muito sutil, não é uma coisa abertamente ao público, mas a bruxaria aqui é algo muito real. Pessoas fazem trabalhos, buscam as entidades, e ali em Pohnpei, quando faz oração forte, é muito semelhante ao que vimos no vídeo ali. É questão de alguns minutos e já tem muita gente manifestada. Era eu segurando 1 ou 2, a minha esposa segurando os outros 2. Ou seja, aliás, outra pergunta que eu ia fazer, e além disso, vocês têm ilhas que são, inclusive, que fazem parte de outro país e que pedem o trabalho da igreja? Sim, senhor. Temos uma das ilhas que mais pedem o trabalho, porque é o que mais tem família aqui. Então, essa ilha é chamada Chuuk. É um país, parte de uma federação, considerado um estado deles, são 4, e esse aqui é o país mais populoso desses 4. E eles pedem constantemente para que venhamos visitá-los e ter a igreja. Então, com tantos pedidos, tantas pessoas que comparecem às reuniões, nós já fomos adiante, já aplicamos, e graças a Deus, ano passado, o
o governo local de Chuuk nos deu o papel, temos o aval, temos já o permisso para atuar como igreja, para trazer missionários, eles aportam para a gente, só nos falta o pastor. Bom, então encerrando, a maior necessidade de vocês aí agora são pessoas despojadas, dispostas a ganhar almas, a fazer esse trabalho, abrindo mão dos seus planos para fazer a obra de Deus. Aliás, que é a maior dificuldade hoje em dia, até aqui no Brasil, a gente precisa de pessoas, mas falando de um lugar como Guam, onde o trabalho está começando eles não dispõem nem do número de obreiros suficiente para poder fazer o trabalho. Então, eu imagino que se eu perguntar para você se você tem que fazer um apelo para o Brasil, para os servos do Brasil, o apelo seja esse, né? Aliás, fique à vontade para falar com os obreiros que nos ouvem. Bispo, para todos os servos, essa aqui tem sido uma oportunidade de ouro para mim, como servo também, e paraíso de almas. São pessoas que são totalmente ignorantes da... Eu tive a alegria de dar Bíblias a pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca leram a Bíblia, por uma cultura religiosa que falava: se você ler a Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar doido, você vai ter um problema mental se você ler a Bíblia. E aqui a gente está dando a Bíblia para essas pessoas. Pessoas se batizam quase todos os domingos. São pessoas realmente ignorantes, fazendo tudo errado, mas porque ninguém nunca mostrou o certo. E daí, quando eles veem o certo, quando veem lá o poder de Deus, as curas, os milagres e o ensino da palavra, então ali realmente há uma salvação em massa. Então não há como explicar, não é um método, uma coisa humana. O que tem acontecido aqui não é nada menos do que o Espírito Santo na vida dessas pessoas que precisam. É sofrimento inacreditável. Como qualquer outro lugar, tem o seu lugar bonito, mas o lugar feio, a situação da vida dessas pessoas é um desastre. A ilha aqui é chamada, o apelido da ilha aqui é Paraíso, mas o desastre na vida das pessoas aqui é muito pior do que qualquer beleza natural. E falta essa situação, falta pessoas que realmente vão abraçar a causa, vão pegar no arado e não olhar para trás, porque muitos já fizeram essa situação, desgraçadamente, olhar para trás, vendo a necessidade, vendo tantas pessoas padecendo e suas almas indo ao inferno. Então eu faço esse apelo a qualquer um que estiver assistindo agora, você que tem as condições e você quer, então, por favor, não espere toque, não espere alguém chegar em você, não espere o pastor ir até você e fazer a proposta. Você que tem que buscar. Deus está chamando você, Deus está chamando a sua esposa, você que é casado também, Deus está chamando, as almas estão gritando por socorro e tem que haver alguém para socorrer. E eu endosso isso. Se você é obreiro, obreira, servo de Deus, e você diz assim: o Espírito Santo está, falando comigo através de tudo isso que eu tenho visto, procure o seu pastor, diga: olha, minha vida está à disposição, eu quero servir. E o Espírito Santo vai guiar para que isso possa se tornar, possa sair de um desejo e se torne uma realidade na sua vida. Pastor Samuel, obrigado pela participação. Eu sei que você sacrificou a sua noite de sono para poder falar com a gente por causa do horário, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar com base em tudo que a gente conversou aqui. Que Deus abençoe vocês muito mais, que Deus abençoe os obreiros, os 7 obreiros, Amém, guerreiros aí de Guam, que Deus abençoe os pastores, e eu tenho certeza que a gente vai ter notícias de que vai haver